Fala, turma. Bom, todo mundo tá esperando esse vídeo, né? Enfim, saiu a convenção coletiva de trabalho do sindicato, né, de Guarulhos, Sintradet e Sindalto, tá? Então, para todos aqueles trabalhadores de autoescola que estão na base territorial desses dois sindicatos, fica até o final do vídeo que eu vou falar cada ponto que mudou ali na convenção coletiva, tá? Não vou falar dela inteira, mas eu vou falar dos pontos que foram alterados, principalmente aqueles que todo mundo quer saber, né? Os seus direitos, o que mudou, quanto aumentou, tá? Então fica até o final do vídeo que você vai saber tudo isso. Vamos lá. Bom, então antes de tudo, vamos falar um pouco sobre a convenção coletiva, né? Esse documento que muita gente não conhece, né? E quem conhece às vezes tem uma impressão ou uma ideia errada da convenção. Como o nome diz, é uma convenção coletiva onde os dois sindicatos, o sindicato patronal e o sindicato dos empregados, dos funcionários, eles, através de reuniões e mesas redondas, enfim, de conversas, eles chegam aos parâmetros para que seja firmada essa convenção. Então, tudo que está escrito nela foi definido pelo próprio sindicato dos trabalhadores em conjunto com o sindicato patronal. Então, nada ali é imposto pelo patrão, né? É sim uma conversa, uma negociação entre o patronal, né? Aquele sindicato que representa, sim, os patrões e o sindicato que representa os empregados. Então, aquilo ali é um acordo, né? Uma convenção é um acordo entre sindicatos. Então, tudo que eu vou falar agora foi o sindicato dos trabalhadores juntamente com o sindicato dos empregadores que chegaram a essa conclusão, tá? Então vamos lá para a tela que eu vou mostrar para vocês agora as alterações. Bom, então nós já estamos aqui, tá? Na tela. Então eu coloquei assim, Convenção Coletiva de Guarulhos, tá? Então eu vou falar no vídeo de hoje sobre a vigência dela, né? O período que ela vai regular esse contrato de trabalho, né? Qual é o período? Abrangência, salários, auxílio alimentação, vale transporte, plano médico, odontológico, compensação de horas. Eu vou falar desses temas aqui. Tem outros temas na convenção, mas eu vou fazer em outro vídeo para esse não ficar muito longo. Então, vamos começar aqui pela vigência da convenção coletiva, tá? Então, como todos sabem, ela só está quase um ano atrasada, né? Ou seja, demorou muito para que esses sindicatos conseguissem entrar num acordo. Então, ela demorou bastante para sair, saiu com bastante atraso. A validade dela é até dia 30 de abril, então nós já estamos em janeiro, praticamente. Nós temos aí fevereiro, março, abril, 3 meses para essa convenção vencer. Então, ela já nasceu quase vencendo, tá? E a vigência dela é desde 1º de maio de 2024. Então, vocês já vão se perguntar aí, como que vai fazer com a correção, né? Então, de antemão já digo, a convenção prevê a correção, né, desde maio de 2024, dos salários, tá bom? E que pode ser pago em 5 parcelas. Então, o salário de maio de 2024 até janeiro, que a gente está em janeiro, ele tem que ser corrigido com a base que eu vou passar agora, podendo o empregador fazer o parcelamento dessa diferença em até 5 vezes, tá bom? Alex, vai corrigir o auxílio alimentação desde maio? Não, está na convenção que não. Vai corrigir o valor do subsídio do plano médico? Também não. Está claro lá na convenção dizendo que os benefícios não serão reajustados retroativo. É de janeiro em diante, tá? Digo, de fevereiro em diante. Então agora vai ser feito, até porque ela foi assinada agora em janeiro, a partir de fevereiro vai ser os valores que eu colocar aqui, tá bom? Mas não vai retroagir lá para maio. A única coisa que vai retroagir vai ser o salário, tá bom? Bom, a abrangência dessa convenção coletiva são várias cidades, tá? A abrangência são várias cidades. Então eu coloquei aqui algumas cidades, as principais, no ponto de vista aqui da minha região. Coloquei Taubaté, Tremembé, Caçapava, São Luís, Roseira, Potinha, Aparecida, Campos do Jordão, Cachoeira Paulista, entre outras, tá bom? Então, são as cidades aqui do Vale do Paraíba, né? Do fundo do vale ali. Então, são essas as cidades que estão abarcadas aí nessa convenção coletiva. E vamos lá
para o tal do salário, né? Então, o salário, como todos sabem, ele tem essa subdivisão aqui, entre diretores e instrutores e também dos auxiliares administrativos, né? Aquelas secretárias, entre aspas, que dão ali o suporte administrativo na escola. Então, esses auxiliares administrativos, começar por eles, o valor que está na convenção é um valor mais baixo, porém, né, eles não podem receber menos do que o salário mínimo estadual. Então, o salário mínimo estadual é 1.640. Então, todos os funcionários administrativos da sua empresa, sendo um centro de formação de condutores, devem receber um salário no mínimo de R$ 1.640, tá? Bom, se você participa aí das minhas lives ou se você é um mentorado meu, você sabe que dá para você fazer ali um plano de carreira para que esse salário seja gradativo também, estabelecer ali um plano de metas, enfim. Dá para dar um up, né, nesse salário, inclusive buscando resultados. Mas, como o tema de hoje é a convenção coletiva, o salário não pode ser menor do que R$ 1.640 para esses funcionários. Para os instrutores, existe uma divisão com relação à categoria, né, com relação à categoria dos instrutores, se ele dá aula de categoria A, B, C, D ou E. Então, para cada tipo de aula que ele dá, o salário muda. Então, instrutor de categoria AB, o salário passou a ser de R$ 3.029,29, tá? Então, de 2.950 e pouco que era, teve um acréscimo aí de 3,23%, foi para 3.029,29. Instrutor de categoria AB, tá bom? Instrutor da categoria CD, 3.053,15. Então, categoria C e D, ele ganha um pouquinho mais. Alex, eu sou instrutor da categoria B, porém, eventualmente eu dou uma aula na categoria D de dado. Nesse caso, as aulas que você ministra na categoria D de dado, elas devem ser calculadas proporcionalmente ao seu salário, tá? Então, digamos que você dê lá 10 dias de aula na categoria D e 20 na categoria B. Ao ser contabilizado seu salário, tem que ser feito o cálculo de 20 dias a 3.029,29 e 10 dias proporcionais a 3.053,15. Então, seu salário vai sofrer ali uma alteração, porque tem que ser calculado proporcional, porque você deu aula numa categoria superior. Fechado? Categoria E, 3.071,26. 3.071,26. Então, a mesma lógica. Se você deu aula na categoria B, ou A, ou D, e depois você deu aula na categoria E, os dias que você esteve na categoria E tem que ser calculado de forma proporcional no final do mês ali do seu salário. Então, deu 10 dias de aula na carreta, tem que ser calculado 10 dias em cima de 3.071 e o resto dos 20 dias em cima dos 3.029, que é o seu salário de instrutor categoria B, tá bom? Até aí, tudo bem? Então, vamos para o próximo aqui. Auxílio alimentação. Auxílio alimentação. Esse auxílio alimentação, ele é devido, né, para todo trabalhador ali do Centro de Formação de Condutores, quando a jornada de trabalho dele supera 5 horas. Isso está claro lá na convenção, tá? Não é devido nas faltas injustificadas, não é devido nas férias, isso está lá na convenção também. Mas mais importante de ressaltar é que ele é devido aos trabalhadores que têm carga superior a 5 horas. Por que eu estou ressaltando isso? Porque ocorre que alguns centros de formação de condutores mantêm funcionários horistas, que também é previsto aqui na convenção, tá? Desde que o centro de formação de condutores garanta a esse funcionário uma jornada mínima de 4 horas. Então, se ele trabalha numa jornada de 4 horas, que é o mínimo que tem que ser destinado a esse trabalhador horista, ele não se enquadra nesse benefício do auxílio alimentação, porque o benefício é devido àqueles que trabalham jornadas superiores a 5 horas, tá bom? E agora o valor, né? Bom, o valor do auxílio alimentação, então, a base de cálculo, né, é 576,82, tá? 576,82. Essa base de cálculo é utilizada exatamente para fazer ali a divisão do número de dias que efetivamente ele trabalhou acima das 5 horas.
vai girar em torno de R$ 22,18 por dia, tá? Vai girar mais ou menos em cima disso, R$ 22,18 por dia. Então você multiplica isso pelo número de dias que ele trabalhou e esse é o valor do auxílio alimentação que esse trabalhador vai ter, tá? Bom, vale transporte, coloquei aqui para passar rapidinho. Sim, vale transporte é previsto na convenção para aqueles que desejam receber o vale transporte, aí tem aquele desconto legal de 6% na sua folha de pagamento. Muitas vezes os instrutores e diretores, eles não querem, até porque o desconto de 6% supera, e muitas vezes supera o valor que ele tem a receber. Então não compensa para ele, por ele ter um salário um pouco mais alto, subsidiar esses 6% para ter direito ao vale transporte. Então eles abrem mão. É importante que você, sendo empregador, que faça ali esse termo de adesão para que ele não seja descontado 6%, também não seja pago esse vale transporte se não for do interesse do trabalhador, tá? Bom, e o plano médico? O plano médico, a convenção coletiva, ela orienta que os centros de formação de condutores façam um convênio com o médico indicado por eles, né, com aquele serviço que é indicado pelo sindicato, porém, o serviço indicado pelo sindicato aqui na nossa região, por exemplo, não existe, né? É precário. Então, eles mantêm convênio com uma empresa lá que não tem atendimento aqui na região. Acaba que o trabalhador fica sem auxílio. Se ele quiser buscar auxílio, o lugar mais próximo que tem médico, salvo engano, é em São José dos Campos, tá? Para esse convênio que o sindicato indica. Mas na convenção fala que se o trabalhador conseguir um plano mais em conta, ele pode utilizar um outro plano que não é o indicado pelo sindicato. Então está lá na convenção que você pode fazer um outro plano que não é indicado pelo sindicato, desde que ele seja mais em conta, tá bom? O valor do subsídio da empresa é de R$ 114,71, tá? R$ 114,71, como eu disse, a contar de fevereiro de 2025. Plano odontológico, convênio odontológico, é um outro benefício também do trabalhador. Esse convênio odontológico, também existe um subsídio que a empresa deve pagar, e aí ela faz o plano odontológico com a empresa que ela achar melhor, né? Normalmente, um plano bastante conhecido aqui da região é o plano da Uniodonto, tá? Subsídio da empresa é R$ 35,49 a contar de fevereiro agora, do próximo mês. Então, vou dar um exemplo. Digamos que o valor do convênio seja R$ 40. Digamos, a empresa vai subsidiar aquilo que está na convenção, que é R$ 35,49, e a diferença é paga pelo próprio trabalhador. Assim também funciona para o plano médico. Se o plano médico custar R$ 200, por exemplo, o subsídio da empresa é 114,71. Então, a diferença desse valor, o trabalhador que vai completar, tá? Alex, e se eu não quiser o plano médico e nem o plano odontológico, porque eu não quero pagar a diferença? Aí é direito seu. Se você não quiser, né? Se você como trabalhador não quiser, você faz uma carta ali dizendo que não quer e o seu empregador não fornece esse benefício para você. Não porque ele não quer, mas porque você não quer, tá? Então, precisa partir do trabalhador essa negativa, caso ele não queira, tá bom? E compensação de horas, né? Um outro assunto polêmico, não vou me esticar, mas só quero colocar aqui que ele está previsto na convenção coletiva também, tá? Compensação de horas, possibilidade de compensar as horas sem pagamento de horas extras. Então, hora extra é uma coisa, compensação de horas é outra. Quando o trabalhador adere ao sistema de compensação de horas, automaticamente ele está abrindo mão das horas extras. Não existe horas extras para quando tem compensação de horas. Inclusive, as horas podem ser acumuladas por um prazo de até um ano, tá? Então, o empregador ele tem um ano, de acordo com o artigo 59, parágrafo 2º da CLT e também da convenção coletiva firmado pelo sindicato, até um ano para compensar essas horas. Então, exemplo, o trabalhador fez 10 horas além da jornada normal dele no mês de janeiro. O empregador não é obrigado a pagar essas 10 horas, ele pode simplesmente deixar essas 10 horas lá no banco. Fez mais 10 em fevereiro, ele deixa lá no banco. Fez mais 10 em março, ele deixa lá no banco. Chegar lá em dezembro, né?
ele tem lá 120 horas. Aí ele tem que tirar essas 120 horas no prazo máximo de 1 ano. Se ele não tirar, aí sim o empregador é obrigado a pagar, a indenizar essas horas para zerar seu banco e começar de novo, tá? Mas dentro de 12 meses é a opção aí do empregador se ele compensa as horas ou se ele transforma essas horas em horas extras e paga, tá? Mas é uma opção nesse caso, do empregador. Hein? A opção do empregado é querer ou não participar da compensação de horas. Quer dizer, tem benefícios para os dois lados, né? Se ele participar da compensação de horas, na maioria das vezes, quando tiver ali um feriado, ou ele precisar, de repente, se ausentar por algum motivo particular, vai fazer algum curso, vai fazer alguma coisa, ele tem um banco de horas ali para abater essas horas que ele não vai trabalhar. Caso contrário, se ele não adere ao banco de horas, essas horas que ele não trabalha vai ser contado como falta, né? E será descontado do salário dele. Acaba que uma falta desconta também no domingo, que é o descanso semanal remunerado. Então não é legal. Então o sistema de banco de horas é bom para ambas as partes, mas é uma opção, tá? Uma opção. O trabalhador pode optar em querer ou não querer. Se ele não quiser, ele faz uma cartinha dizendo que ele não quer. Se ele quiser participar, ele vai assinar dizendo que ele quer participar, tá? É um acordo entre o trabalhador e o patrão dele, tá bom? Bom, vamos lá. Então era isso, né, que eu tinha para dizer para vocês. Expliquei aí alguns pontos principais da convenção coletiva. Existem outros pontos ali que a gente ainda pode conversar em outros vídeos, mas como esse vídeo já está longo, eu vou encerrar por aqui. Peço que vocês deixem aí o seu like. Se tiver dúvida, deixe sua dúvida nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal. Me siga lá no Instagram, alexalves.adv, tá? Para ficar atualizado de toda a legislação aí de trânsito, principalmente no que tange aí os centros de formação de condutores, tá? Então, conto com o apoio de vocês para que esse vídeo seja divulgado e até a próxima.